Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje a gente vai ver como que as manifestações físicas funcionam. A gente já viu que elas são possíveis, parte do que os espíritos podem fazer, mas o que de fato eles precisam fazer para a manifestação física acontecer, para ela rolar. É exatamente isso que a gente vai ver através do conteúdo do capítulo 4, segunda parte do livro dos médiuns, né? Da teoria das manifestações físicas. Te convido a ficar até o final. Se você curtir, dá aquele joinha, passa para frente para quem está estudando, para quem está começando a estudar, para um curioso no assunto. A dinâmica aqui é muito simples, o conteúdo vai ficar na tela e eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês. Beleza? Pessoal, apresentações feitas. Bora trabalhar. As pessoas, elas começaram a perceber, com base na lógica e em alguns acontecimentos, que os espíritos eles realmente existem e que eles conseguem mexer nas coisas do mundo físico, né? Só que aí pintou uma dúvida. Como exatamente eles fazem essa coisa acontecer? Um exemplo famoso, a gente está falando bastante deles aqui nos vídeos, né? O movimento das mesas, né? Que elas pareciam se mover sozinhas. No começo, muita gente achava que os espíritos eles empurravam as mesas através de uma espécie de mão invisível, entre aspas. Só que os próprios espíritos disseram que a coisa não era bem assim. Eles explicaram uma teoria, não, deu de cebolinha. Eles explicaram uma teoria mais elaborada, mostrando que a coisa era mais complexa. Essa explicação ela não só ajuda a entender o movimento das mesas, né? Mas também esclarece outros fenômenos que antes ninguém conseguia explicar direito. Se descobriu que para mover os objetos, né, os espíritos eles não precisam tocar diretamente neles, eles usam uma energia chamada fluido universal, que essa energia a gente já comentou a respeito dela nos vídeos anteriores, né? Ela se mistura com a energia do médium e com essa mistura de energias, o espírito ele consegue fazer com que um objeto ele se mova com a vontade dele, né? Quando é algo mais pesado, que exige uma ação mais próxima da matéria, eles dizem que os espíritos mais apegados à matéria, os espíritos mais atrasados, né, que estão muito ligados ao mundo material, que eles ajudam nesse trabalho. No espiritismo, gente, para poder entender como que os fenômenos físicos funcionam, a gente precisa entender como funciona a interação de três coisas que eu separei aqui para vocês. Os fluidos universais, o perispírito e a vontade dos espíritos, né? Bom, o que isso aí quer dizer? Vamos falar um pouquinho de um por um, né? O perispírito, ele funciona... Ele é tipo um corpo, entre aspas, do espírito, né? Uma espécie de envoltório que liga o espírito ao mundo material, né? Os fluidos universais, eles funcionam como uma espécie de matéria-prima do universo. É uma energia que está em tudo, absolutamente tudo, e que os espíritos conseguem moldar essa energia. E a vontade dos espíritos, a vontade deles é o que dá o comando, gente. É quem decide o que vai acontecer. Agora, né, separei aqui também outra partezinha legal, né, segundo o espírito de São Luís, os espíritos eles conseguem mexer nas coisas materiais usando o perispírito, acabei de falar dele, como uma ponte, né? Sem isso, eles não conseguem interagir com o mundo físico. Eles precisam do perispírito para poder agir no mundo físico. Outra coisa que São Luís explicou foi que os fenômenos materiais eles geralmente são feitos pelos espíritos que são mais ligados à matéria, ou seja, os menos evoluídos espiritualmente, né? Já os mais evoluídos, eles focam nos trabalhos de cunho moral, como, por exemplo, passar ensinamentos
e ajudar, né, no crescimento espiritual de outras pessoas. Isso tudo, gente, mostra que existe uma hierarquia entre os espíritos e que eles trabalham juntos, né? Cada um do seu jeito, cada um com as ferramentas que melhor pode oferecer, dependendo do grau de evolução que eles tenham. Falar um pouquinho sobre a densidade do perispírito, né? Ou seja, se o perispírito ele é mais leve ou mais pesado. Eles mudam conforme a evolução do espírito e no mundo que ele habita. Os espíritos mais evoluídos, né? Mais bons, mais puros, eles têm um perispírito mais leve, né? Mais sutil. É quase como se fosse uma forma de luz, né? Já os espíritos mais apegados à matéria, mais atrasados, eles ainda têm um perispírito mais pesado, mais denso, né? Com uma forma mais próxima à matéria, como se eles ainda tivessem assim bastante grudados à vida terrena. Esse perispírito mais denso, gente, é o que ajuda os espíritos a mexer as coisas físicas. Quanto mais pesado ele é, mais o espírito consegue interagir com o mundo físico. Quando acontece uma manifestação espiritual, não é porque, mais uma vez o exemplo da mesa, né? O objeto em questão que está ali sendo manipulado, ele ganhou vida. Não, ele não ganhou vida. Ele só está temporariamente animado, né? Como se o espírito estivesse emprestando uma energia para aquele objeto se movimentar. Mas ele não tem vontade, ele não tem inteligência, né? Quem está comandando o objeto é o espírito. E para que isso aconteça, gente, o espírito ele precisa de uma mãozinha. Ele não faz tudo sozinho. Ele precisa de um tipo especial de energia chamado no livro de fluido animalizado, né? Esse fluido animalizado é o que vem das pessoas, especialmente do médium, né? O cara, né? Que serve como a ponte ali entre os dois mundos, né? O médium ele funciona, vou fazer um comparativo aqui, como uma espécie de fio condutor, né? Ele passa a energia dele para o espírito poder usar junto com a energia universal, com o fluido universal. Mas às vezes o espírito pode assim agir sem que o médium também perceba. Ele pega essa energia emprestada, pega essa energia assim de qualquer pessoa por perto, mesmo que a pessoa não saiba que está participando da manifestação física, né? Eles usam assim uma mistura de energias, a energia do universo e a energia das pessoas, para poder agir sobre o mundo físico, né? Quando eles fazem objetos se moverem, né? Por exemplo, é como se eles emprestassem vida pro objeto por um tempinho muito curtinho, né? Só que a inteligência, gente, por trás daquilo sempre vai ser do espírito. Já falei para vocês, o objeto não ganha vida. A mesa continua sendo a mesa. Nem todo mundo consegue causar fenômenos, tanto espirituais quanto físicos, do mesmo jeito. Isso aí depende de como a energia da pessoa, o que o texto chama de organização fluídica, está organizado e também de como que ela se conecta com os espíritos, gente. Pode variar e pode variar bastante. Tem gente que já nasce com mais facilidade para poder fazer isso, né? Como se tivesse uma espécie de talento natural. E tem outras pessoas que, por mais que elas tentem, elas não conseguem realizar esse tipo de tarefa. A vontade do médium pode ajudar, sim, o fenômeno a ficar mais intenso, mais forte, mas não é sempre que isso se é necessário. Às vezes as coisas acontecem mesmo sem o médium querer, né? Acabei de falar sobre isso. O espírito, quando tem a oportunidade, né, de poder pegar emprestado a energia vital, o fluido animalizado, ele pode fazer mesmo sem o médium saber o que está acontecendo. Basta ter ali a organização fluídica, né, conectada
com o espírito. Também tem pessoas, gente, olha só, isso é bem interessante, que mesmo sem elas serem médiums, elas têm uma energia bastante forte, né? Elas são chamadas no livro dos médiuns de pessoas elétricas, gente. Elas conseguem causar fenômenos por conta própria. Mas os espíritos, eles também podem usar a energia dessas pessoas elétricas, como acontece, por exemplo, com os sonâmbulos, né, que entram no tipo de transe natural. Essas manifestações, elas dependem da energia da pessoa e da sintonia com os espíritos. Foquem nisso. E às vezes também, só reforçando, elas acontecem mesmo sem a pessoa querer ou sequer perceber. Nessa parte aqui tem alguns exemplos de manifestações físicas que os espíritos conseguem fazer, né? Eles conseguem imitar vozes, né? Sons, através até mesmo de batidas em coisas mais densas, né? O som se propaga normal, as vozes que eles conseguem imitar, elas soam leve, né? Eles conseguem até mesmo tocar instrumentos musicais como se estivesse tocando de verdade, né? Só que sem usar a força física. Gente, tem espíritos que eles ainda simplesmente também não entendem como que isso funciona, né? Os mais realmente apegados à matéria, né? Alguns deles acreditam que estão até fazendo tudo isso com o corpo, como se eles ainda fossem humanos, ainda tivessem encarnados, quando na real tudo isso é uma manipulação inconsciente do fluido universal. Eles estão tão presos à ideia da vida material que eles não perceberam que agora é tudo diferente. Isso também acontece. O espírito, ele usa o fluido universal e o fluido animalizado de acordo com a força de vontade dele. Vontade determina tudo. Força de vontade determina tudo. Nos médiums, né? Os médiums têm uma sensibilidade maior. Esse fluido, ele sai um pouco do corpo e ajuda a fazer com que os espíritos consigam realizar os fenômenos, né? Só que isso não acontece o tempo todo, né? São em momentos bem específicos, senão vira uma bagunça. Não é todo espírito, nem é todo tempo que eles conseguem influenciar aqui o mundo material. Quando o espírito ele quer agir sobre algo, por exemplo, que está longe, ele não faz isso diretamente. Ele usa esse fluido junto com o fluido do médium, né, que dá uma vida temporária, né, ao objeto. Aí o objeto responde de acordo com a vontade do espírito, né? Mais ou menos como se fosse assim, um corpo vivo obedecendo um comando. Separei aqui uma formulazinha para a gente poder resumir essa parte do conteúdo, né? A fórmula é muito simples, né? Espírito usa os fluidos, né? Mas somado à vontade do espírito, somado à ajuda do médium. E isso resulta no fenômeno físico. Manipulação dos fluidos, mais a vontade do espírito, mais a cooperação do médium, resulta no fenômeno físico. Pegaram a visão? Gente, algumas pessoas mais céticas, elas dizem que os fenômenos são impossíveis porque eles vão contra as leis da física, né? Mas só porque eles não acreditam, não quer dizer que os fenômenos de fato não existam. Inclusive, tem um cientista no plano espiritual que explica isso, né? Tá aqui no exemplo o cientista, o espírito Arago. Só que muita gente não aceita a ideia só porque o cara já foi. Eles só acreditam em cientistas vivos, né? Tem coisas assim, gente, que a ciência ela ainda não explica. Eu falo isso basicamente todo vídeo. Só que isso não significa que isso seja mentira, pessoal. E os espíritos, assim, eles têm muito mais conhecimento do que a gente. Um outro exemplo prático aqui que mostra uma das funcionalidades do fluido universal é que ele pode alterar o peso da matéria, né? Isso aí explica até coisas como, por exemplo, a levitação. O médium, né, o Sr. Holmes, ele conseguia fazer os objetos flutuarem
de verdade. Várias vezes, né, na frente de outras pessoas, ele fazia essas coisas acontecerem. E não, gente, não era truque. Outros médios, eles também conseguem fazer coisas como, por exemplo, mudar o peso dos objetos, tipo deixar uma parada super leve, né, ou de repente muito pesada. No geral, o conceito do uso do fluido universal no mundo material, a gente não consegue enxergar, porque a nossa visão, a visão material, é muito limitada, só que ele está envolto a tudo, a todo e qualquer objeto. E a manipulação desses fluidos pode causar diferentes efeitos. Ele pode ser ali comparado com o uso da eletricidade, né, que a gente não vê, só que a gente sente. Tem os exemplos aqui. Fazer sons acontecerem, alterar o peso das coisas, dentre outros tipos de efeitos que a manipulação desse fluido pode realizar, né, no mundo material, e que os espíritos, de alguma forma, eles conseguem usar essa força misteriosa até então para poder causar todos esses fenômenos. Bom, pessoal, esse foi o resumo do capítulo 4 da segunda parte do livro dos médiuns. Espero que vocês tenham gostado. Se sobreviveram até aqui e curtiram, deixa aquele joinha. Passa para frente para a galera que está precisando, para a galera que está estudando, quer estudar, um curioso, alguém que precisa reforçar, né, o que já estudou. Se tiver alguma leitura complementar, deixa aqui, cara. Eu faço a leitura, faço um resumo aí para a gente poder trabalhar junto. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Sempre o lema, fora da caridade, não há salvação. Forte abraço.